tava doida pra fazer esse quadro e eu não consegui pensar em nenhum outro nome que não fosse a maior polêmica astrológica que se tem hoje. Estamos estreando o quadro Astros no Divã, com ninguém mais, ninguém menos do que Taylor Swift, a protagonista da maior polêmica astrológica que há atualmente. Talvez você não saiba, e aí, desculpa ser a pessoa que irá te trazer essa notícia, ela pode ser boa ou ruim pra você, porém nós não temos certeza até o dia de hoje, e eu fucei muito na internet, acredite, de qual é o mapa de Taylor Swift. Sim, pois é, eu pesquisei bastante, pesquisei no Brasil, pesquisei na gringa, pesquisei em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Alguns fãs acusam ter ouvido tal coisa, outros outra. Fato é que, resumidamente, nós temos duas possibilidades de ascendente para Taylor Swift, certo? Então ela pode ter tanto o ascendente em Capricórnio quanto o ascendente em Escorpião. Confesso que durante um tempo, antes de eu saber dessa polêmica, a primeira informação que eu tive é de que ela tinha ascendente em Escorpião. O que é engraçado, porque eu achava também que a Anitta tinha ascendente em Escorpião e eu descobri depois que ela tinha ascendente em Capricórnio, tá? Então a mesma coisa aconteceu com a Taylor Swift. Isso tem a ver com fake news astrológica. No caso da Anitta, tá confirmado que o dela realmente é Capricórnio. Se vocês quiserem, eu posso ler o mapa da Anitta aqui também. É só você colocar nos comentários, coloca, lê o mapa da Anitta, que eu faço o mapa da Anitta, tá bom? Mas eu tenho uma preferência a fazer primeiro um mapa de pessoas gringas antes. Vou contar por quê. Porque eu tenho um plano bem mirabolante, um plano de dominação mundial. Eu quero começar lendo o mapa de artistas internacionais, porque quando eu começar a ler o mapa de pessoas brasileiras, tipo Anitta, Luísa Sonza, que são mapas que eu quero muito ler, porque eu tenho muita coisa pra dizer pra vocês, muita fofoca astrológica, acreditem. Só que eu quero fazer isso quando esse canal estiver maior e quando essa leitura sair, eu quero que chegue nelas. Inclusive, meu sonho é atender a Anitta, tá? Ela é tipo uma coisa que fica na minha cabeça, tipo assim, cara, a Anitta ia adorar ser minha cliente. Fico com isso na cabeça. Mas enfim. Até porque ela também estuda e ela é uma estudante muito exigente de astrologia e eu gosto muito disso nela. De toda forma, voltando aqui para a questão da Taylor Swift, essa polêmica da Taylor Swift, qual que é? A gente realmente não tem como saber qual é, porque ela não disse, ela verbalmente, não tem registro da Taylor Swift falando. O que tem são controvérsias, certo? Se alguém tiver um dado mais claro sobre qual de fato é o mapa dela, só colocar aqui. Porém, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Se liga só. A gente vai ler as duas possibilidades de mapa da Taylor Swift aqui agora. E eu tenho coisas pra contar pra vocês que são um pouco assim, dependendo de qual é o mapa certo, eu tenho coisas meio dramáticas pra trazer pros fãs da Taylor Swift. Pessoas que torcem por ela, que querem o melhor dela. E eu fico meio chocada quando eu leio um dos mapas. Um dos mapas realmente traz mais notícias pros fãs. Basicamente é isso, tá? Pros fãs, não pra Taylor também. Mas só pra vocês saberem, tá? Já antecipando aqui. Um dos mapas é interessante, suave, dá mais tranquilidade. E o outro você fica meio tipo, ok. E eu quero trazer tudo isso pra vocês. E aqui eu quero usar, antes de começar, eu quero usar um preceito que eu vi, inclusive, que é bem interessante, que eu tinha ouvido falar no Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk não, gente. Agora é o que mesmo? Agora ele roubou o programa do Faustão. Vocês entenderam? Eu esqueci o nome. Domingão com o Hulk. Tá. No Quem Quer Ser Milionário, tem um cara que ele estudou em Harvard, inclusive, que ele fez um treco super inteligente. Ele não sabia a resposta a uma pergunta e ele falou assim, existe um estudo que comprova que, estatisticamente, se você perguntar para uma sala cheia de pessoas, é possível, é provável que a maior parte das pessoas escolha a opção certa, ainda que elas não tenham certeza de qual é a resposta. É uma coisa meio estranha, é um fenômeno curioso. Eu considero esse um fenômeno de inconsciente coletivo, tá? Sou suspeita pra falar como astróloga, mas vocês entenderam, né? E é muito interessante que na pergunta de 1 milhão, ele usou essa estratégia e em vez de ele usar essa estratégia pra escolher a resposta, que, assim, só pra você entender, tá? O gráfico, ele seria mais ou menos tudo igual. Exceto que por uma pequena nivelação no que estaria certo. Então, vamos dizer, se fossem 4 opções, seria tudo muito perto de 25%. Só que a resposta certa estaria um pouquinho acima. Foi exatamente isso que aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele falou isso antes de usar o teste, na hora de pedir ajuda da plateia. Ele não ouviu ele mesmo. Ele não escolheu a resposta que tinha maior porcentagem, porque ele achava que aquela era a única que estava errada. E ele perdeu 1 milhão. Só pra vocês saberem. Eu falei, cara, por que ele só não usa o negócio que ele mesmo falou? Mas é porque ele já tinha decidido antes que aquela era a única resposta que ele achava que não era. E ele estava errado, tá? Então o que eu quero propor aqui? Eu acho que se todo mundo votar aqui, a gente talvez chegue num consenso de qual é o mapa da Taylor Swift. Eu usei essa estratégia já
para começar a confabular qual era o mapa dela, pela maneira como as pessoas começaram a falar da Taylor Swift quando ela veio aqui pro Brasil, quando ela começou a ter essa projeção maior. Pessoas de fora que não conhecem tanto ela, qual é a primeira impressão delas? O que elas sacavam dela? E eu fui observando um padrão que me fez me inclinar mais para um dos mapas, porque eu queria que ela tivesse acidente de escorpião, porque eu tenho acidente de escorpião e eu já achava isso, então eu estava inclinada a isso. Mas eu comecei a abrir minha visão para ter certeza se era isso mesmo ou não, tá bom? Dito isso, eu quero que todo mundo coloque aqui nos comentários qual você acha. Você é time ascendente em Capricórnio ou time ascendente em Escorpião? Claro, depois de ouvir a minha leitura, porque a gente não vai falar só de ascendente aqui, a gente vai falar das implicações de ter um ascendente diferente. Muda radicalmente o mapa, como vocês vão ver aqui, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês verem. Não se apressem, não se apressa a arte, vê até o final e depois vota, vê as duas opções e entende qual é, na verdade, a consequência de cada um desses mapas diferentes que ela pode ter, tá bom? Então vamos lá. Começando pelo de ascendente em Escorpião, eu acho mais interessante. Eu deixei aberto aqui o de Capricórnio, mas eu prefiro começar com o de Escorpião com vocês, porque era o que eu já achava, tá bom? Esse é o mais dramático, já vou começar pelo mais dramático. Então vamos lá, começando pelo mapa da Taylor Swift, se ela tiver ascendente em Capricórnio. Isso significa que ela nasceu às 8h36 da manhã, tá bom? Esse é um dos horários disputadíssimos na internet, que muita gente fala, tá? Então, abrindo aqui o mapa dela, o que nós temos? Você pode observar que com o ascendente em Capricórnio, muita gente acha que é um exagero considerar esse posicionamento porque ela já tem uma série de posicionamentos aqui em Capricórnio. Ela tem um belo de um stellium, né? Ela tem Urano, Mercúrio, Netuno e Saturno, todos em conjunção, né? Nem uma conjunção tripla, uma conjunção quádrupla em Capricórnio. E com o ascendente, pá, mais um ainda. Então, baita stellium em Capricórnio, tá bem? Então, muita gente acha que não faz sentido ela ter ascendente em Capricórnio porque a energia de Capricórnio já estaria justificada por esse stellium, essa concentração de planetas aqui em Capricórnio. Porém, algumas coisas têm que ser observadas sobre isso. Primeiro, a Taylor corre memes na internet há muitos anos de que ela é um pouco corcundinha, de que ela tem escoliose, né? Tem esse meme de mulher com escoliose, inclusive também sou uma, e eu tenho acidente de escorpião. Porém, ela realmente tem muito, ela tem bem mais do que eu, inclusive, né? A postura dela realmente é um grande problema. E eu conheço muita gente com acidente de Capricórnio que tem esse problema de postura, certo? Então, ou a pessoa tem a postura muito ereta, porque ela tem uma coisa mais austera, ela trabalha o corpo, faz yoga, essas coisas, ou então ela realmente tem a coluna mais prejudicada se ela não tem essa atenção toda ao corpo físico. Então, o ascendente em Capricórnio o ascendente falando do corpo físico, né, dessa aparência externa dela, eu diria que é uma boa perspectiva a gente achar que ela pode ter o ascendente em Capricórnio, porque esse stellium não cobriria essa característica dela, tá? Mas eu vou ser bem sincera, eu vou direto ao ponto, tá bom? O que eu realmente acho sobre isso? O que mais me chama a atenção quando eu olho para esse mapa? Duas coisas. Uma é o eixo nodal. A primeira coisa que eu olho quando eu pego um mapa não é o ascendente, é o eixo nodal. E ele é muito marcante porque ele vai dizer qual é o karma da Taylor e qual é o dharma dela, qual que é o propósito dela, para que ela tem que se direcionar. Ou seja, o que é mais alinhado com a Taylor. E aqui a gente conta uma história muito interessante sobre o mapa dela quando a gente olha para esse mapa de ascendente em Capricórnio. Por quê? O nodo sul dela estaria ali em Leão, pegando a casa 8, certo? E a casa 8 é a casa onde você pensa o quanto você está valendo para o outro. Ou seja, se importar muito com o que o outro pensa, com a opinião do outro, mas não só isso, é quanto que eu tô valendo, é tipo bolsa, quanto que eu tô valendo na bolsa, né? Qual que é a minha reputação, qual que é a opinião das pessoas sobre mim, quanto que eu tô valendo pro outro, né? Qual o valor que eu tenho? Eu sou útil? Eu tenho algum valor pro outro? E aqui tem algumas questões de inveja. A casa 8 ela mexe com sentimentos assim muito mais sombrios, vamos dizer assim, né? Então, isso tudo são traços que a Taylor, se você for observar a história dela, né, a jornada da heroína dela, são coisas que ela superou com o tempo. E olha que legal, o nodo norte dela estaria na casa 12, na casa 2. E aí, pegando o nodo norte na casa 2, aqui em Aquário, né, o que a gente tem? A gente tem uma pessoa que descobriu a própria autoestima, o valor próprio, e com isso se realizou e começou a... tô até com mais energia de falar isso. Começou a brilhar pro mundo de fato, tá? Então, essa é uma perspectiva muito legal, de, tipo assim, a Taylor descobrindo o valor próprio dela, a autoestima dela e brilhando nisso, né? Também essa coisa sobre posse, sobre ter dinheiro, ela se tornou uma bilionária fazendo o que ela ama, com os dotes dela, os talentos dela, os dons dela, isso tudo também é casa 2, tá certo? Então, o fato de que ela
assumiu essa questão do dinheiro. Até esse lance da 8 me lembrou aquela música dela que ela fala sobre a herança, né? Que ela tem medo, it's me, hi, I'm the problem is me, que ela fala que ela tem medo da... Como é que ela fala? Stepdaughter dela. Como é que ela falou? I have a dream, my daughter-in-law. I have a dream, my daughter-in-law kills me for the money. Enfim, vocês entenderam, né? Como se a enteada dela matasse ela pelo dinheiro e tal. Um lance de herança são coisas mais sombrias. Pensar nisso, pensar em herança, o que ela vai deixar quando ela morrer, casa 8. Nada disso tem graça no mapa dela. O foco dela é focar em brilhar, em fazer as coisas dela. I'm just gonna shake it off. Claro que a gente também pode considerar a energia de Leão em oposição à energia de Aquário. Se você observar bem, ela brilha mais quando ela se preocupa com os outros, quando ela tem um olhar mais coletivo. Ela é muito focada nessas questões, inclusive questões sociais, políticas, que ela traz nas músicas dela. Por exemplo, aquela música que ela faz com o Breno, acho que esse é o nome dele, do Panic! At the Disco, que é aquela música Me, né? Me. Não é só essa, não. Qual que é a outra? Tem aquela música que ela escreveu sobre haters, e aí ela faz um clipe meio LGBT e tal. Eu acho que aparece Katy Perry nesse clipe, enfim, eu não lembro agora da música, mas vocês sabem o que eu tô falando. Enfim, em vez de focar tanto nela e no que as pessoas vão pensar, ela tá mais focada nos valores dela, que também é casa 2, né? E em defender causas políticas, ou então quando ela faz provocações sobre ser uma mulher de sucesso na indústria, né? Todas essas questões que ela debate muito nas músicas delas, no discurso dela, tudo isso, tá certo? Então, essa daqui é uma versão que eu gosto. Me preocupa o fato de não ter nada na 10, assim, sendo bem honesta. A casa 10 dela cairia pelo certo aqui em Libra, tá, gente? Mesmo que o meio do céu atravesse aqui o signo de Escorpião, e aí a gente teria Lilith. O que é interessante também, a gente pode trabalhar nessa leitura, tá certo? É legal porque o regente da casa 10, que é Libra, né? Voltaria aqui para Vênus também na 2, então teria muito a ver a projeção pública dela ser muito sobre o talento dela, os dotes dela, mas também sobre a imagem dela, o que ela representa enquanto pessoa, enquanto personalidade. As pessoas gostam muito da Taylor e do carisma dela, né? Então isso teria muito a ver também. Agora falando aqui da possibilidade da Taylor ter o ascendente em Escorpião, o que significa que ela teria nascido às 5h17 da manhã, tá bom? É uma outra possibilidade. E aqui, com o ascendente Escorpião, naturalmente, o eixo nodal dela ficaria entre a casa 3 e 9 e entre a casa 4 e 10. E aqui as coisas começam a estreitar, tá certo? Essa é uma possibilidade que eu prefiro torcer contra, confesso. Mesmo que no começo eu tivesse gostado, depois começou a me preocupar um pouco. Por quê? Porque esse eixo nodal, ele estaria dizendo algo muito grave. Pelo ascendente em Escorpião, ela teria naturalmente a casa 4 em Aquário, tá bom? Porque é o quarto signo depois do ascendente dela. Então, ainda mais porque você vê como as casas aqui são muito abertas, né? Lá nos Estados Unidos é comum. Conforme vai ficando muito longe da linha do Equador, as casas elas vão ficando muito irregulares. E aí faz sentido a gente usar outros sistemas de casa, mais de um inclusive, né? Então sim, eu consideraria o eixo nodal dela tanto na 3-9 quanto na 4-10. O que isso significa pra você que é fã da Taylor Swift? Se prepara porque eu tenho mais notícias, tá? Se esse realmente for o mapa dela, isso significa que ela tem um padrão muito parecido com o da Billie Eilish. Pretendo fazer um vídeo dela aqui no canal também. E o da Billie Eilish a gente comprova pela música dela. Ela fala sobre isso, né? Esse padrão de sofrimento com relação à fama. Por quê? Por ter um nodo sul em Leão na casa 10. Realmente fala sobre fama, né? E sobre como isso não é o mais alinhado para ela. Pelo contrário, é uma coisa muito fácil de fazer. O que faz sentido se você pensar em quão rápido a Taylor veio, né, a público. Então ela começou muito jovem a carreira e para ela parece ter sido um processo muito fácil, assim como para Billie Eilish. Você pode achar que não, que teve dificuldades, mas fato é que elas começaram muito nova e parece que foi algo que elas vieram resgatar, mas que já era de fácil acesso de certa forma. Mas o que elas vieram de fato desenvolver, claro, vale dizer que o nodo sul ele também tem um padrão de karma, é por isso que tem sofrimento ali, porque a pessoa está perseguindo algo que já não é o propósito dela mais, é o que ela traz de vidas passadas, é a bagagem, né? Então essa bagagem de fama, de exposição pública, né? E teria um caminho dármico, né? Um propósito mais alinhado com a casa 4, ou seja, com cuidar mais da vida privada, em vez de se dedicar tanto à vida pública. Então isso significaria que, na verdade, a fama faz mal e deteriora um pouco a qualidade de vida da Taylor e também o processo espiritual dela, o propósito dela. Eu tendo a achar isso difícil de acreditar pelo quanto ela brilha em palco, né? A Billie Eilish, a gente tem uma outra justificativa pra isso, eu não vou entrar nisso agora, mas tem a ver com a configuração da Billie Eilish, que é mais complexa, só pra vocês saberem, tá?
A Billie é realmente diferente. Mas aqui no mapa da Taylor, ela não tem nada na casa 10. A Billie Eilish, ela tem um stellium na casa 10. Então, mesmo ela tendo um nodo sul na 10, o que acontece? Ela tem processos ali que naturalmente a alma dela brilha na 10, mesmo que aquele caminho não seja mais alinhado para ela. Então, é natural ela brilhar. Mas ela é uma pessoa mais retraída, mais na dela, que gosta mais da intimidade. Dá pra ver que é desalinhado com a Billie Eilish e está o tempo todo em grande público. Ela até desenvolveu aquela síndrome, que eu esqueci o nome agora, que ela tem uns tiques assim, né? Dá pra ver que as luzes, os holofotes faz mal a ela. Dá pra ter clareza de que no mapa da Billie isso faz sentido. No mapa da Taylor, a gente ainda tá tentando descobrir o que é alinhado com ela ou não. Mas aqui, sob essa hipótese de um ascendente em Escorpião, a gente vê que claramente seria isso. O processo para ela, mais alinhado com ela, seria ela focar na casa dela, no lar, na relação com a mãe, nos processos mais da vida íntima e privada, tá certo? Então você pode observar quão bem a Taylor fica quando ela sai do holofote, quando ela sai da vida pública. Isso é uma questão a se observar, tá bem? Além disso, teria um outro fator que eu acho muito legal, que é o seguinte: esse stellium dela em Capricórnio cairia na casa 3. Isso também tem uma outra questão, porque o nodo norte a gente também pode interpretar como na casa 3, tá? O que isso significa? Significaria que fofocas fariam bem a ela, que na verdade ela seria a rainha da fofoca. Eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Teria um componente aqui de escritora, que é legal, né? Então a casa 3 ela vai falar sobre escrita, a casa 9 ela falaria sobre autoria, mas a casa 3 ela fala sobre comunicação no geral, sobre essas trocas. Então enfim, é algo a se considerar, né? Não sei até que ponto as fofocas são algo que engrandecem a Taylor ou não. Eu a vejo mais como autora de casa 9 até na composição das músicas dela, do que casa 3 enquanto comunicadora. Ela não usa redes sociais, ela não tem essa relação toda, imagina, né? Com um monte de coisa na casa 3 aqui, com o Nodo Norte. Seria legal ela ter um contato mais forte com mídia, né? Com comunicação, com troca direta. Ela ama os fãs, isso aí é outro processo, tem a ver com casa 7, né? Que inclusive a roda fortuna dela fica na casa 7 nos dois casos, tá? O que isso significa? Quanto mais ela vai em direção ao Nodo Norte dela, melhor ela desbloqueia a relação tanto com os fãs, que são os clientes dela, vamos dizer assim, né? São esses outros que gostam dela, quanto nos relacionamentos afetivos dela, casamento, namoro. Então, realmente são recompensas dármicas que ela vai recebendo nos processos com relacionamento, tá? Então, eu passei a desgostar dessa opção aqui, porque eu acho que ela não faz sentido. Quando eu penso na casa 3, realmente cai por terra, né? Vale dizer que teria essa oposição aqui 2-8 muito forte, mas que não estaria direcionada para o eixo nodal, como é no mapa com ascendente em Capricórnio. O que isso significa aqui? A casa 8, ela vai falar também sobre os processos de término, de luto, de ter facilidade de terminar com as pessoas. Esse mapa também privilegia isso, apesar dessa dor quironiana que teria, né, a priori. E o processo da 2 aqui muito enfatizado também, regendo o Nodo Norte. Por quê? Quem rege esse Nodo Norte aqui em Aquário é Urano e é Saturno, que também estariam em Saturno aqui na casa 2/3, né? Então, os processos com relação a dinheiro, a valorizar os próprios talentos, estariam ali bem exacerbados. De novo, quanto mais eu falo disso aqui, menos eu gosto dessa hipótese, tá bom? Vou ser bem sincera. Eu ouvi, inclusive, ela dando um testemunho, né, numa entrevista, ela falando que como que ela se considera, alguém perguntando como que você se considera, ela falou: eu não me considero tão sexy e sensual e a mulher matadora e magnética. Aí a pessoa perguntou: e como você se vê então? Eu me vejo como smart, hardworking, né? Me vejo como inteligente, como alguém que trabalha duro. Falei, cara, isso é muito do ascendente em Capricórnio. De fato, ela trabalha duro mesmo, né? Não tem esse magnetismo todo do escorpião de, sabe, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ela usa como um personagem, como um recurso, né? Artístico, inclusive, mas não necessariamente é a base da personalidade dela, como haveria de se esperar de um ascendente. Então, voltando lá para a melhor das hipóteses, que é o ascendente em Capricórnio. Até mesmo essa relação que se tem muito forte com Escorpião, de acharem que tem Escorpião na Taylor, né? Essa relação assim, eu acho ela melhor explicada pelo Nodo Sul na casa 8, na verdade. Apesar de que ela tem, tá, gente? O Marte em Escorpião, até o Plutão aqui, se você quiser considerar, e a própria Lilith em Escorpião pegando no meio do céu, vamos dizer. De certa forma, ela usa o arquétipo escorpionino para se projetar na carreira, na vida pública. Ela usa isso, e é algo que ela usa de caso pensado, não é a base da personalidade dela, né? Por exemplo, quando ela veio com Reputation, né? A Reputation Era, quando ela vem com Blank Space, todas essas coisas, essas provocações que ela criou artificialmente, construiu mesmo, né? Foi um construto
da imagem pública que fizeram dela. Isso me faz crer que, de fato, ela tem ascendente em Capricórnio, tá? Ela fala sobre isso. As pessoas me veem como essa pessoa, vamos dizer assim, escorpiana, né? Traduzindo em miúdos, ela trouxe todas as simbologias, toda a representação do que se veria de escorpião. E aqui tem a ver muito mais com essa ambição dela, o quanto ela vai em direção às coisas com muita intensidade, ela se dedica muito à carreira dela. Tem esse componente aqui lilithiano que eu acho interessante, significa que ela tá num padrão realmente de muita realização, né, ao contrário do que o outro mapa acusaria, tá? Então aqui, tanto a dedicação dela com o nodo norte dela, né, em se valorizar, em ter mais autoestima, em acreditar nela mesma, pegar as coisas pra ela. Olha que legal o processo que ela teve, né, aquele processo pra pegar os direitos autorais dela de volta. Isso é muito forte, porque com o nodo sul na 8, a pior coisa pra ela, a coisa menos alinhada pra ela, é compartilhar os direitos sobre as coisas dela, compartilhar posses dela. É o que a 8 fala. Enquanto que na 2, a coisa que mais fez ela bombar, tô até arrepiada, tô toda arrepiada, gente. Não sei se dá pra ver. Foi ela pegar as músicas pra ela, Taylor's version, né? Então o Taylor's, apóstrofo S, de posse, pegar pra Taylor, né? É da Taylor, é meu. Então esse processo todo aqui é muito benéfico pra ela e eu fico feliz demais em descobrir aqui com vocês, meu veredito é esse, tá? O ascendente de Taylor realmente é Capricórnio, tá? Dificílimo que seja outro. E eu espero que não seja outro, porque, como eu tava dizendo sobre a Lilith, observem, 3 coisas que a gente pode reconhecer de uma pessoa que tá em alinhamento, e você pode usar isso pra sua vida, porque vocês acham mesmo que eu ia ficar só fazendo fofoca de famoso? Isso aqui tudo é pra você aprender como que você pode se integrar no seu mapa, como que você pode acessar uma astrologia de alto nível espiritual, material, enfim. E é disso que a gente tá discutindo aqui, tá certo? E pra te mostrar também o valor do meu trabalho aqui, né? O que a gente tá fazendo, esse projeto que a gente tá construindo aqui, tá certo? Com esse canal. Então, a Lilith, a roda da fortuna e o nodo norte são os maiores indicadores de alinhamento espiritual para alguém. Então, o fato dela não fugir do trabalho dela, claro que ainda tem Plutão aqui, que seria o quarto, tá? Plutão aqui, que são padrões de iluminação maior. Vale dizer que a Taylor, ela passou por vários processos de muita provação, dá pra ver, ela passou por muita coisa e ela ressurgiu das cinzas de fato na carreira dela. Tudo isso é muito marcante, não só pro Escorpião, mas pelo Plutão que ela tem aqui, tá bom? A gente pode entender como casa 10 também, tá certo? Isso aqui seria a casa 11, que também falaria de grandes fortunas, falaria de fã-clube, de ter um grupão, né, em torno dela que tem muito poder, de fato. Os fãs da Taylor Swift são, né, bem plutoniano assim, eles são obcecados. É uma coisa bem assim. Mas eu quis dizer que ela ir em direção à carreira dela com Plutão ali e Lilith ali demanda dela uma gana muito grande, né? Então, as pessoas têm um padrão de fuga de Lilith. Então, onde tem Lilith, as pessoas tendem a fugir ou a não fazer o que realmente deseja fazer. E ela não, ela vai, ela coloca o desejo dela naquela direção. Tem uma outra interpretação que eu gosto muito, tá? Agora aqui, sobre as amizades de Taylor, né? Ela fala muito, inclusive em Reputation, né? Bad Blood. Ela fala em vários momentos sobre como ela é mal vista pelas outras pessoas, pelos amiguinhos, desde criança, né? Muito doido isso, inclusive. Então, as pessoas desprestigiando ela ou excluindo ela, bem processo lilithiano, inclusive de quem tem Lilith na 11, com Plutão e Marte ali, de ter sofrido abuso, né? De pessoas, de grupos de pessoas, de bullies, né? De pessoas maltratando a Taylor. Então, esse processo aqui de abusos é muito plutoniano, né? De superação é bem marciano, de espetada, né? De sofrer essas alfinetadas de pessoas, que nem, por exemplo, a Hailey Bieber, né? E as amigas dela, Gigi Hadid, que, enfim, que não gostam da Taylor e ficam alfinetando ela, mas que fazem parte do mesmo clubinho de famosos, né? Essa Lilith aqui também é a mesma coisa, fala desses processos inconscientes que surgem de amizades ruins, então ela sempre caindo nas mesmas ciladas de confiar em pessoas que ela não deveria confiar. Quando você analisa bem o storytelling da Taylor, faz muito sentido esse mapa, por isso até eu tô me dedicando mais a ele. Tem um outro aspecto que é legal, que é esse Sol na casa 12, que traz esse componente de empatia, mesmo sendo sagitariana, né, que traz esse fôlego maior, ou seja, ela traz um energizamento, um entusiasmo, que é uma excelente palavra para Sagitário, né, que entusiasmo é mediação com Deus, né, Deus vem de Deus. Então, o entusiasmo vem dessa relação com Deus, que eleva a sua energia, mesmo quando fala de sofrimentos psíquicos profundos, né. Fizeram um estudo, inclusive, falando sobre como os shows da Taylor Swift aumentaram muito a qualidade de vida de pessoas com questões de saúde mental, né? Então, tema de casa 12, ela com o sol ali brilhando com a alma dela, o coração dela. E ela faz isso com muita entrega, né? Muita empatia, ela é muito empática. Então, esse sol na 12 é válido pra caramba também. Além disso, a gente tem essa roda da fortuna aqui com esse Quirón, esse Júpiter e essa lua em Câncer na 7.
não tem como ignorar, né? A casa 7 que vai falar dos relacionamentos que ela já teve. Então, tem todo um processo quironiano de cura nesses processos, e aí faz sentido ela ter ressurgido da cinza todas as vezes, mas com relação aos relacionamentos dela se curar nesse processo, né? A cada relacionamento tem um processo ali de dor, mas que vai em direção àquilo e tem coragem para se relacionar, o que é ótimo, né? O Júpiter, que fala de ter tido muitos namorados, né? Então, é retrógrado o Júpiter e o Quirón retrógrados aqui na casa 7. Vão falar sobre essas desventuras, ao mesmo tempo que ela teve muitas pessoas na vida dela. Júpiter fala dessa abundância de pessoas que surgiram, né? E uma facilidade para se relacionar, ao mesmo tempo que tem um componente kármico muito grande de ter que aprender as lições e tal, e não ter aprendido ainda, né? A Lua ali, da necessidade de ter alguém com ela, né? De estar num relacionamento e também de ser um espelho, aquelas relações todas serem espelho para ela se descobrir, se entender. E claro, uma Lua em Câncer ali domiciliada nas relações, então muito do processo dela de escrita vem dali, né? Da inspiração dela, que é um processo bem lunar, tá certo? E claro, a Roda da Fortuna na 7 diz o seguinte: a Taylor vai ser feliz na relação tanto quanto ela se dispuser a ser ela mesma, a defender os valores dela, ter uma boa autoestima, né? Eu percebi, por exemplo, nas últimas músicas dela em Midnights, antes de falarem sobre o último término dela, né, com o Joe, que foi um relacionamento incrível, que todo mundo adorava, achava que ia vingar, e vingou durante um tempo. Só que eu percebi nas músicas dela essa coisa dela sonhar que ele ia embora e o relacionamento ia acabar, e uma coisa meio, tipo, já derrotista, né? Já focando muito no término. Casa 8, no do Sul na 8, na perda, como ela ia perder ele, como ela... Quem vai ficar? Who will stay, né? E os fãs falaram, né? A gente vai ficar, we will stay. Então, todo esse processo dela, essa relação dela com o Nodo Sul na 8, não ajuda ela a ter sorte nos relacionamentos. Quanto mais ela focar em si, tiver autoestima, melhor os relacionamentos fluem, porque a Roda da Fortuna é isso, ela pode tirar do nada, né? Aquela relação. Então, tem que ter autoestima para sustentar ou se relacionar enquanto uma recompensa de Dharma, ou seja, da boa ação, da ação correta, que é o Nodo Norte de Taylor, que a gente imagina que seja aqui, tá bom? Então esse vídeo acabou sendo bem mais conclusivo do que eu achei que ele ia ser. Ele precisava ser longo mesmo, aqui eu quero fazer leituras mais longas. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Sugestões sobre os próximos vídeos, quem que vocês acham que eu deveria ler o mapa daqui pra frente, tá bom? E se você também quer aprender a fazer uma leitura de alto nível, que nem essa aqui que você viu, você deve imaginar, você deve perceber que é muito diferente da maioria das coisas que você vê por aí sobre astrologia, não é por acaso, porque a gente acredita numa astrologia de alto nível mesmo, não à toa essas simbologias aqui, a gente pesquisa uns trecos bem profundos por aqui. E eu, de fato, desenvolvi muito da minha metodologia para fazer uma leitura dessa aqui para vocês, tá certo? Então, se você quer aprender astrologia de alto nível, se tornar uma astróloga de alto nível, ser muito bem paga por isso, se realizar na sua vida pessoal e ajudar outras pessoas a se direcionarem também e se realizarem, né? Você pode fazer a minha formação Astrologia Auto-Iniciática, tá? Você vê o nível de responsabilidade aqui, né? Eu tô lendo o mapa da Taylor, eu poderia ler isso pra ela, né? E eu poderia direcioná-la e falar, olha, esse é o caminho certo, aqui você tá errando, vai em direção a isso aqui que vai dar bom, né? Então é uma coisa que eu faria tranquilamente, com muita segurança. Por quê? Porque eu sou fodona? Não. Porque eu confio na astrologia que eu conheço, né? Que é a astrologia que eu fui desenvolvendo com muito critério, com muito discernimento, entendendo que muito do que falam por aí não tá alinhado, não funciona, não ressoa com a verdade, tá muito poluído, as pessoas acham que sabem astrologia e muitas vezes não sabem. Então, se você quer acessar esse outro nível de astrologia, que sinceramente é muito raro de encontrar por aí, clica no link aqui embaixo e assiste o Reset Astrológico, tá certo? Que é para você entender os 4 pilares de uma astrologia de alto nível. Tá tudo ali, tá aberto, só clicar no link e eu te vejo lá.